Olá, boa tarde. Hoje eu vou contar para vocês a lenda do Quiron, né? O Quiron, ele é um centauro. A mitologia grega é quem vai trazer o relato sobre a história toda do Quiron. Então eu quero dividir com vocês porque o Quiron, ele é chamado de o curador ferido. E é uma história muito bonita, muito tocante. E para nós que somos terapeutas, que lidamos, né, com a dor dos outros e que na maioria das vezes experimentamos primeiramente essa dor em nós mesmos, né? E movidos pela compaixão, movidos pelo amor, a gente em um determinado momento se dedica a trazer esse acolhimento e esse aconchego para os nossos irmãos também, né, que estão doentes e feridos. Então eu vou ler aqui para poder compartilhar com vocês, ok? Então os centauros nasceram de um grande mistério. Diz a lenda que Ixion, filho de Ares, durante um banquete junto aos deuses, tentou seduzir a esposa de Zeus. Percebendo as intenções do Ixion, Zeus moldou uma nuvem à semelhança de sua mulher, a Hera. Sem perceber, Ixion se uniu à nuvem, dando origem aos centauros. Tá? Então, apesar de Quiron ser o rei de todos os centauros, ele não era filho de Ixion. Quiron era filho de Cronos e da Oceanide Filida. Conta a lenda que para fugir da desconfiança de sua mulher, a deusa Reia, Cronos transformou-se em um cavalo para amar a bela Filira. Dessa união nasceu no Monte Pelion um menino metade homem e metade cavalo. Inconformada em ter gerado um centauro, Filira teve repulsa do filho. Então, para não sofrer com a imagem do pequeno monstro, ela pediu aos deuses para que o transformassem em uma árvore. A gente já está vendo aí uma rejeição, né? Compadecidos, os deuses a transformaram em uma tilha. Ao ver a amada imóvel em forma de árvore, só restou a Cronos protegê-la dos raios e dos lenhadores, fazendo com que Tilha exalasse para todo sempre um agradável e inebriante perfume quando florescesse na primavera. Quiron foi entregue para ser educado por Apolo, o deus Sol, e por Ártemis, a deusa Lua. Por sua sabedoria, virtude e grande espiritualidade, foi sagrado rei de todos os centauros, recebendo a incumbência de educar os jovens quanto ao respeito às leis divinas. Cronos amava o filho e, decidido a evitar que ele tivesse o mesmo destino dos centauros, que eram violentos e cruéis, Cronos lhe deu as suas virtudes de deus do tempo, fazendo-o o mais sábio dos centauros. Quiron herdara de seu pai os conhecimentos da magia, da astronomia, o dom de prever o futuro. Mesmo tendo seu lado bestial, Quiron era um centauro sábio e gentil, conhecedor de artes e de música. Certa vez, quando seu amigo Heracles, ou Hércules, ao vencer e matar a monstruosa hidra de Lerna, mostrou-lhe suas cabeças envenenadas, acidentalmente feriu Quiron na coxa com uma das flechas impregnadas de veneno que estava no sangue do monstro. Quiron era um ser imortal, mas não conseguia curar a si mesmo. Assim, ficou condenado a viver em sofrimento, sacrificando sua felicidade terrena e devotando-a inteiramente aos ensinamentos da sua sabedoria espiritual. Então, materialmente, no corpo físico, ele reviveria, né, eternamente aquela dor daquele machucado. Então, o Quiron, ele representa a parte do ser humano que se eleva às questões do espírito, não é? Para compreender o mestre espiritual que existe em cada ser humano. Ele era considerado como um pontífice, que significa o construtor de pontes, que são os padres e os pastores, né, que para a gente servem de guias espirituais. Então ele estabeleceu uma relação entre Deus, o mais alto, e os homens.
Ele é o intérprete que esclarece a natureza das leis que regem a sintonia com o divino. As leis de Quiron, o Hierofante, dizem respeito à boa conduta aos olhos de Deus. Quiron não representa qualquer sistema religioso. Ele é uma criatura selvagem, metade homem, metade animal, que nos transmite uma lei individual em que o homem só se encontra no seu próprio mestre interior. Por isso as pessoas experimentam Deus de uma forma individual, com o que ele representa para cada um, para cada pessoa. Então os ferimentos de Quiron o transformaram num curandeiro ferido. Por quê? Porque ele foi aquele que, por meio da sua própria dor, é capaz de compreender a dor dos outros, como eu disse para vocês no início. Quiron representa a parte ferida de cada um, simbolizada por alguma deficiência, por alguma limitação ou problema, que o torna benevolente em relação aos que o cercam, pois entende-lhes o sofrimento com compaixão. Olha que bonito isso. Então o paradoxo se apresenta na forma do centauro, né? Que é metade cavalo, metade Deus, na capacidade de compartilhar o instinto e o espírito, contendo a dualidade própria da condição humana. Nunca o ser humano será capaz de ser totalmente humano e nunca será totalmente um animal, porque a gente também ainda é regido por instintos, certo? Então, tendo que aprender a conviver com essas duas partes, né? Essa é o grande lance, é a grande pegada dessa história toda. Dessa mistura vem a sabedoria do centauro, que compartilha do conhecimento de Deus e do conhecimento das leis naturais. Então a gente sabe que nós estamos num corpo físico, num planeta, que a gente representa o micro do macro, não é mesmo? Que aqui, na condição de ser humano, no planeta Terra, a gente tem tudo que é material, a gente tem tudo que é conquista que o dinheiro pode trazer, né? Mas a gente também tem um lado a ser desenvolvido que é o que se refere às virtudes, aos dons, à sabedoria. E na maioria das vezes, quando a gente não tem essa conexão com essa parte mais elevada, com essa parte espiritual, é que as dores, as vicissitudes da matéria, do corpo físico, se tornam mais dolorosas. Cada um de nós aqui tem as suas próprias mazelas, mas se a gente tiver um olhar só de material, né? Só de físico, só de um sucesso vinculado a coisas que nos afastam de tudo que tem o caráter do espiritual, que significa elevação, que significa conexão através de nós mesmos, através do nosso mestre interior, porque nós somos parte da centelha divina. Todos nós temos o divino em nós. Então nós temos sim tudo que nos liga à matéria, mas a gente tem o principal. A gente tem a centelha do Criador. A gente tem a centelha do macro no nosso microcosmos. Então pensem e reflitam com relação a isso. Procurem ver o quanto a sua conexão com o outro, o seu desejo de ajudar, de curar, de ser bom, de trazer a diferença, de impactar positivamente a vida das pessoas, não está ligado às suas próprias dores. Porque a pessoa que sente a dor, ela consegue ter empatia pelo outro, certo? Então era essa reflexão, essa história que eu queria dividir com vocês hoje. Muita gratidão pela sua atenção e até mais.